Você sabia que uma das principais causas que uma empresa ela quebra é a falta de gestão financeira? Mas talvez você se pergunte, como é que eu vou ter uma gestão financeira se eu não sei fazer uma boa gestão financeira? Eu não tenho uma pessoa que faça uma boa gestão financeira. Ou ainda, eu não tenho capacidade financeira ou para mim ainda não compensa ter uma pessoa para fazer a gestão financeira. Já que essa pessoa, ela pode custar ali entre salário e benefícios, incidências trabalhistas, 4, 5 mil reais, dependendo da localização de você estiver e da faixa salarial. Será que vale a pena você investir em ter uma pessoa para cuidar das finanças do seu negócio? Sou o Jefferson Fernandes e hoje eu estou com o Rafa. Nós temos um serviço de BPO financeiro, um serviço de terceirização da parte financeira das empresas dos nossos clientes que pode, inclusive, ser interessante para você. Nós vamos bater um papo aqui e vamos falar o que é o BPO financeiro, como é que é feita a entrega, a importância de ter um BPO financeiro. E no final nós vamos mostrar para você que é muito mais interessante terceirizar o financeiro da sua empresa do que talvez contratar uma empresa, uma pessoa ou você mesmo investir seu tempo em conhecimento, investir seu tempo em dedicar parte do seu dia para analisar suas contas, sendo que você pode ter uma empresa que vai te custar muito menos. Rafa, prazer conversar contigo aí. Prazer, Jeff. Primeiramente, o que é o BPO financeiro? Explica um pouquinho pro pessoal, para eles entenderem certinho como é que funciona o BPO financeiro. Olá, pessoal. Primeiro agradecer a Tactus pelo convite. Falando sobre o BPO, hoje vamos desmistificar várias coisas que a galera tem dúvida, enfim. Sobre o BPO, ele é um termo em inglês, né? E a tradução seria exatamente uma terceirização de processos. Então a gente coloca o financeiro, que é uma terceirização de tarefas. Então o objetivo é liberar o sócio, o empreendedor, de diversas tarefas burocráticas, de controle, identificação de pagamento, conciliações, etc. Liberar ele fazendo esse serviço total para ele. Tá, legal. Mas o BPO financeiro, ele é semelhante a uma consultoria ou ele é realmente... Você pega e faz o serviço pelo cliente? Ele é mais completo, ele engloba também a consultoria, só que se você fosse contratar uma consultoria, você já tem que chegar com uma parte financeira estruturada, você tem que apresentar relatórios, você vai ter que mostrar os números para que ele possa te direcionar, para ver onde você está tendo maiores gastos, custos, etc. No caso do BPO, então, ele é toda a parte inicial, porque a gente vai gerar os relatórios, a gente vai alimentar o sistema, a gente vai fazer agendamento, a gente vai ter emissão de nota, enfim, a gente vai entrar nos detalhes ainda de todas as tarefas, mas é mais completo que uma consultoria e muitas vezes muito mais barato também. Então, você está me dizendo que assim, uma consultoria, a pessoa ela vai usufruir ali de algo momentâneo, que pode ser que resolva o problema dela ou não, de forma momentânea. E o BPO financeiro é algo que a pessoa ainda vai ter a consultoria, porque você vai dar um apoio financeiro para ela, você vai ajudá-la na tomada de decisão, mas vai ter isso daí sempre. Exatamente, você tem um apoio ali, basicamente uma contratação de um funcionário. Você vai ter contato com ele diariamente, você vai alimentar relatórios, você vai ter esse bate-papo, você vai ter reuniões com apresentações de números, e aí sim a gente consegue definir e ter tomadas de decisões, entendeu? Bacana. Tá, e aí o empresário que está do outro lado, talvez ele se pergunta, como é que eu vou saber se o BPO financeiro é para mim ou não? Como é que você consegue ajudá-lo a identificar que o BPO financeiro é um serviço primordial para ele, um serviço que vai agregar bastante para ele? Certo. O principal foco que a gente menciona, primeiramente, seria os prestadores de serviço. Porque você tem um gap, o time ali, que você consegue ter um prazo para emissão de nota. Se você pega um comércio que a emissão de nota é momentânea, precisa ser instantânea, pode ser que não seja para você no momento. Porque assim, você vai estar terceirizado, você vai estar distante, você não está no local, você não pode acompanhar 100% o tempo todo. Então, às vezes, o cara precisa de uma nota imediata, você de repente está em uma outra reunião, alguma coisa está acontecendo, você está em horário de almoço, você não tem a mesma rotina que o cliente. Então, o primeiro foco são os prestadores de serviços, principalmente se tiverem serviços recorrentes. A gente usa ferramentas que acabam ajudando na automação de muitas tarefas, facilitando o trabalho do dia a dia. Então, entra essa questão, se é alguma coisa instantânea, principalmente de emissão de nota, e se você também tem algum tipo de ERP, porque assim, você tem que ver se esse ERP pode ser jogado em nuvem, então assim, você tem vários detalhezinhos que você tem que analisar para ver se realmente vale a pena. Por isso que é sempre importante
procurar alguém para conversar, ver se tem como adaptar para a gente poder atender. Tá, beleza. A Tactus ela atua de forma especializada, então Certo. somos especialistas em negócios digitais, né? Tudo que empreende pela internet, seja lá qual for o negócio, a gente sempre encontra uma solução quando não tem, né? Exato. No caso do BPO financeiro voltado para os negócios digitais, como é que você enxerga a importância de ter um profissional, uma equipe especializada em lidar com os negócios que outros contadores ou outras empresas não conseguem lidar? O mercado digital ele vem crescendo, né, há alguns anos aí, e o que acontece? A contabilidade também está evoluindo, né? Então a gente tem muita gente que está no modo tradicional que ainda não entendeu muito bem o mercado digital, né? Então a Tactus, como ela já tem o foco nessa área, muitos detalhes a gente já tem esse conhecimento, né? Então dentro das plataformas a gente acaba atuando dentro de Hotmart, Monetize, Eduz, enfim, a gente sabe como funciona os gastos que ele vai ter para vender um produto e por aí vai. O importante é o seguinte, o sócio, né, o empreendedor, ele vai ganhar muito tempo, né? Se você parar para pensar, o sócio ele não tem o tempo para ficar com questões burocráticas, emitir essa nota de emitir. Ou às vezes está no meio de um lançamento. Exato, ou aí de repente liga a contabilidade, me informa aí, o que foi esses R$100 em janeiro, né? Então o sócio não tem esse tempo. Sim. Né? Então assim, você tem num serviço de BPO, toda essa parte já vai ser completamente transferida, deixando que o sócio tenha mais tempo na parte criativa, na parte de lançamento, enfim, poder realmente investir. E o nosso foco é sempre no sucesso do cliente. Tá, show de bola. Então, falando sobre o que envolve o BPO financeiro, vamos lá, consegue listar ali, ou pelo menos a maioria dos serviços que você tem no BPO financeiro, desde ali de ter, logicamente, a parte contábil, porque reflete, né? Você também tem informação, veio com background contábil, então isso ajuda bastante. Mas o que ele, do outro lado, ele como empreendedor, ele como empresário, ele vai ter à disposição dele quando ele contrata um BPO financeiro da Tactus? Legal. Bom, o BPO, o que acontece? Desde as tarefas básicas, né? Que seria conciliação bancária, né? A gente bate bastante na tecla do nosso ERP, que é o Conta Azul, né, que além de parceiro, tal, ele tem várias praticidades que acabam ajudando, dá para emitir nota, dá para fazer vários tipos de controle, já tem vários relatórios integrados. Então a gente bate bastante nessa tecla que a gente vai fazer esse controle lá. Então a gente faz toda a conciliação, faz importação, se for necessário controlar também as plataformas do mercado digital, a gente também joga para a plataforma, faz importações, faz toda a parte burocrática, sem falar da praticidade, principalmente se for cliente Tactus. A gente estando aqui internamente, a gente consegue as informações mais rápidas. Então, esses dias mesmo, o cliente estava no banco e falou, preciso urgente de uma declaração de faturamento. Como ele era cliente Tactus, eu já fui direto na pessoa, já fiz na hora e já enviei pro cara. O cara conseguiu em 10 minutos uma coisa que talvez se você fosse pedir para uma contabilidade, podia levar dias. Sim. Né? Então, assim, entre essas partes burocráticas, a gente tem que ter um acesso ao banco, né? Que seria, obviamente, por segurança de ambas as partes, a gente tem uma certa limitação, que é para consulta, que é para você fazer agendamentos bancários, e aí o empreendedor ele só vai autorizar, né? Então, de repente, ele tem uma lista gigante de fornecedores para pagar, consultores, design, videomaker e tal. A gente faz todo o cadastro no banco, a gente agenda tudo, fala, tá tudo agendado, são esses pagamentos, é isso daqui. Então, a gente faz esse agendamento, a gente faz conciliação de cartão de crédito, conciliações de banco, notas fiscais, emissões, boletos, conversas às vezes com fornecedores também, clientes, tal, dependendo da situação. Então você acaba terceirizando totalmente essa bagagem e facilita no seu dia a dia, né? Então, nesse caso entra também, por exemplo, tô com problema na legalização, preciso trocar isso e tal. Então a gente centraliza todas as informações no BPO financeiro, você não tem essa coisa de, eu quero falar com o contábil, transfere para um. Quero falar com o fiscal, transfere para outro. Não, a gente centraliza todas as informações, todos os temas para a gente resolver. Tá, legal. Aí você falou sobre segurança, que é algo que eu ia te perguntar. Então, a gente preza muito pela segurança. Exatamente. Afinal, você está lidando ali com valores. Exato. Né? Então, o cliente tem que ter a confiança de que as informações são sigilosas, a gente não vai passar para ninguém. E o acesso ao banco, que nem você falou, é um acesso limitado. Exatamente. Né? Então, ele pode ter a confiança de que a gente não vai estar no banco dele e não tem a mínima possibilidade de fazer uma transferência, pagar uma conta da Tactus, uma conta sua, uma conta de quem seja. Exatamente. Porque tem esse bloqueio. Então, nós temos um acesso limitado. A gente consegue entrar somente para pegar os extratos, sei lá, buscar uma informação com comprovante e acho que é limitado a isso, né? Exatamente. A gente busca justamente isso. A consulta, o extrato que a gente vai precisar importar para o sistema. A gente faz agendamento. Se o cara tiver
aplicação financeira, se tiver cartões e tal, então a gente precisa ter esse acesso de consulta para que a gente tenha rápida informação e deixe tudo em tempo real, né? E ao ter o BPO, como a gente vai fazer toda essa parte, basicamente você também tem uma contabilidade em tempo real, porque vai estar tudo centralizado no sistema, automaticamente eles conseguem importar para o sistema contábil, assim gerando também tudo que é relacionado à contabilidade um pouco mais rápido. Bacana. Falando de relatório, o que é que ele vai ter? Por exemplo, ele falou, Rafa, eu quero dar uma olhada no meu fluxo de caixa. Tá. Sei lá, eu quero um DRE, no próprio sistema ter um DRE. Tem, exatamente. O que mais ele consegue ter? O que ele consegue ter de relatório ali que você tá de papum, você consegue entregar na mão dele? Tá. Os principais, né, que já vem na plataforma, né? Então a gente tem as análises de pagamento, análises de recebimentos, né? A gente consegue visualizar por percentual e valores quanto que você está tendo de gasto, né? Então, por exemplo, eu gastei 100 mil esse mês, beleza, foi com o quê? Né? Então você tem percentual em valores, né? Porque a gente vai separando as categorias. Tem o DRE, que é super importante, e também entra também uma questão, né? Porque assim, algumas informações dentro do sistema, às vezes a pessoa pode falar, então eu vou usar o sistema, tá? Eu resolvo tudo e já era. Só que tem muita coisa que você tem que ficar atento, porque existe 2 formatos na contabilidade, que é o que? O período de caixa e o período de competência. Sim. E alguns relatórios estão alimentados nesses formatos diferentes. Né? Então, por isso que entra o DRE, você vai ter ali o lucro ou prejuízo do período diferente porque ele vai pela competência. No caso do análise de pagamentos e tal, ele já vai pelo período de caixa. E o que acontece, principalmente com o mercado digital, você tem um time para liberar o dinheiro. Então, você abriu o carrinho, você fez a venda, seu gasto com tráfego vai estar lá em cima, e sua receita vai entrar 30 dias depois. Se você pegar um relatório lá, você vai falar, então esse mês eu estou no prejuízo. Né? Então por isso que é interessante a parte da competência. Você consegue centralizar realmente o que você teve de receita versus quanto você teve de gasto, para aí sim você ver se você teve lucro ou prejuízo naquele período. Show de bola. Então, ou seja, ele vai ter ali à disposição em tempo real, né? Porque ele mesmo, não, Rafa, me manda aí no WhatsApp, você manda pelo WhatsApp. Exatamente. Mas se ele quiser entrar no sistema também tem acesso. E ele olhar, ele consegue ver isso também. Isso que é legal, né? Exato, ele também vai ter um acesso, então ele também pode acompanhar. Eu sempre acabo ensinando onde que ele pode ter várias informações rápidas, né? Mas de qualquer jeito, né? Então aqui a gente sempre menciona, existe a ferramenta que a gente utiliza para centralizar todas as informações, e nessa ferramenta a gente acaba tendo alguns relatórios. Mas caso o cliente fale, putz, eu precisava dessa informação com essa outra, a gente também acaba se adaptando e gerando em Excel, o que seja. Então a gente é meio que um camaleão ali, né? A gente tem que se adaptar à necessidade do cliente. Muito bom. Acho que a principal vantagem que eu vejo é que ele vai ter que se preocupar menos. Logicamente que você que é empreendedor, você que é empresário, você tem que se preocupar com a gestão financeira da sua empresa. Exato. Quando eu falo preocupar menos, é na parte operacional. Por quê? Porque quem vai fazer a parte operacional somos nós da Tactus, o Rafael e a equipe dele. E também você vai ter que perder menos tempo em tentar entender algo que talvez você não consiga entender. Então, por exemplo, ele não consegue analisar muito bem um DRE, ele não consegue analisar muito bem a situação financeira da empresa dele como está, você vai e entrega essa análise para ele na mão. Exatamente. Como é que funciona isso daí? Você manda isso aí uma vez por mês, você se reúne trimestralmente com ele? Como é que funciona essa dinâmica aí para você mostrar a situação financeira dele, para ele ter ciência do que está acontecendo? Tá. Isso na verdade vai de cliente para cliente, tá? Tem cliente que às vezes tem um volume muito alto que necessita, né, pelo menos uma reunião semanal, às vezes mensal, né? Mas o ideal é que tenha pelo menos uma mensal, independente do cliente que for, né? Então, fechou o mês, a gente apresentar os relatórios anteriores, até para o cliente ter uma ideia, né? Tipo, para esse mês eu vou ter isso de gasto, tal, vou conseguir usar o que eu usei do mês passado, quanto que eu posso sacar de retirada também. Então, o ideal é esse cenário, uma vez no mês, pelo menos uma reunião, né? Tem casos também que às vezes tem cliente que são vários sócios e esses sócios não conseguem se reunir, né, no mesmo horário e tal. Sim. Então eles falam, faz o seguinte, grava um vídeo apresentando um relatório financeiro pra gente e a gente vai batendo papo pelo grupo de WhatsApp e tal. Show. Então a gente tem essa comunicação rápida, né? Tem cliente também que prefere alguns meios de comunicação, alguns preferem Telegram, outros preferem WhatsApp, outros preferem o Slack. Né? Então a gente acaba também se adaptando, tendo acesso a todas essas ferramentas para que tenha esse acesso mais rápido entre ambas as partes. Bacana, show de bola. E aí talvez ele se pergunte, né, Rafa,
quanto tempo que eu vou levar para conseguir ter o retorno do investimento que eu vou ter com a Tactus? Em quanto tempo você acha que uma pessoa que ela nunca teve um controle financeiro, ela contrata um serviço nosso e ela passa a colher os resultados do nosso BPO? O tempo, né, até é interessante porque muita gente pergunta, tem um tempo limite de contrato e tal. E assim, eu sempre aconselho, falo, não tem, né, não tem esse limite, porém não dá pra você, vou fazer um mês e acabou, né? Então assim, às vezes com esse um mês você vai ter um resultadinho ali fácil, mas não vai ser tão interessante quanto você manter a longo prazo, né? Porque até mesmo nesse um mês a gente está conhecendo o negócio do cliente, enfim, por aí vai. Falar em prazo é complicado. Se o cliente, por exemplo, nesse ano, de repente ele abriu a empresa nesse ano, a gente consegue buscar um resultado rápido, né? Porque aí a gente lança tudo para o sistema, a gente vai identificando. Isso também depende muito da ajuda que o cliente tiver. Porque às vezes chega o cliente e a gente, eu quero lançar no sistema tudo desde que eu abri a empresa, sei lá, 2019. Só que aí você começa a perguntar para ele, mas esses valores aqui, o que são? Ele não lembra. Então, assim, é muito relativo essa questão de tempo, por causa disso, porque a gente depende de todas as informações rápidas, né? Então, o cliente fechou, já tem que liberar acessos às plataformas, a gente tem que começar a subir para o sistema, a gente tem que ter um bate-papo rápido para que a gente consiga identificar e começar a apresentar relatórios, né? Então, assim, um mês é muito pouco, né? Mas eu acredito que pelo menos em 2 meses já esteja tendo uma visão legal. Sim, porque se a gente for ver, né? Questão de relatório, às vezes vai precisar pelo menos 1 mês, 2, para ele ter um relatório, Exatamente. Um mês fechado. Só que se ele for ver na questão dos benefícios, eu penso que ele é quase que imediato. Por quê? Ele está todo desorganizado. Exato. Nunca teve controle financeiro na empresa. Exatamente. Então, a partir do momento que ele consegue ter um BPO financeiro, ele já passa a colher os resultados, porque já passa a ter as coisas dele mais organizadas. Né? Então o resultado ele é quase que imediato no ponto de vista de organização, de controle. Agora pode ser que demore 30 dias, pelo menos 60 dias, para ele ter o resultado de uma análise. Exatamente. Porque aí precisa ter as informações, precisa ter um mês fechado lá no sistema, precisa ter algumas informações que somente com o trabalho desenvolvido, com o tempo, ele vai conseguir ter. Exatamente. Mas no ponto de organização, eu já penso que isso é um resultado que é imediato. A partir do momento que ele contratou, começamos a executar o serviço, o que era desorganizado já começa a ser organizado. Exato. E aí ele já começa a ter um resultado de imediato. Então, por isso que o resultado, eu penso que ele pode ser variável, né? Tanto na questão de instantâneo pela organização, como também na questão de levar um pouco mais de tempo para ele ter ali os relatórios, né? E qual que é o trabalho que a pessoa vai ter ao contratar o serviço da Tactus de BPO? Beleza. Jefferson e Rafael, eu acabei de contratar o serviço de BPO financeiro. O que é que de fato eu tenho que fazer para eu colher os resultados de um BPO financeiro da Tactus? Tá, o primeiro passo, né, eu sempre faço uma reunião inicial, né, para entender o negócio do cliente, e depois eu passo o que é necessário que ele me passe de informações, né? Então, o ponto de partida sempre vai ser o banco, né, porque ali a gente vai centralizar muitas movimentações, né? Então ele vai ter que criar um acesso operador. Então, assim, tem que ver o banco, né? Existem bancos que não têm esse acesso. Se for um banco digital, por exemplo, como funciona? Banco digital, o Inter tem alguns que não tem. O Cora, como que tá o Cora? O Cora, eu acredito que tenha, mas tem alguns que eu lembro, o Nubank não tem, o Original não tem, que são os casos de... Aí dificulta um pouco o serviço, né? Porque a gente não vai ter esse acesso instantâneo, a gente não vai conseguir fazer agendamentos. Né? Então, assim, tem que fazer essa análise do banco, que é o ponto de partida, e depois eu começo a pedir acesso das plataformas. Então, acesso ao emissor de notas, né? Porque vira e mexe, dá um probleminha nas notas fiscais, a gente vai lá e resolve. Se precisar emitir, a gente também emite. Acesso às plataformas, então se tiver Eduz, Hotmart, Monetize. Que também consegue ter acesso limitado, né? Também, você coloca como colaborador, então você limita, né, os acessos, então tem visualização de extrato, tem alguns saldos, algumas vendas. Você consegue realizar saque, fazer troca de cadastro. Exato, você consegue limitar várias coisas lá pra gente. Provi, bastante gente tem trabalhado com a Provi. Então, assim, eu faço uma análise de todas as ferramentas que o cliente utiliza. E aí eu centralizo as informações que a gente vai precisar. Então eu sempre passo para ele, falo, a gente precisa disso, né? E aí vai também de cliente para cliente. Tem cliente que às vezes fala, vamos focar primeiro nas notas, que tá tudo atrasado aqui, depois a gente vê a do banco e tal. Então vai de cliente para cliente, mas geralmente a gente faz um checklist, fala, preciso dessas ferramentas para funcionar. Então bacana. Então, resumindo, vai depender muito
De cada tipo de negócio. De cada tipo de negócio, dependendo também do banco. Se for um banco tradicional, a gente sabe que o banco tradicional ele já tem ali esse acesso de operador que chama, né? Isso, é um código de operador. Tem um acesso de operador, código de operador, né? Então é mais tranquilo. Dependendo do banco, você já consegue fazer também a importação do extrato de forma automática, né? Já consegue interligar, então isso já vai facilitar bastante. Então, entendo que o trabalho inicial, na hora que contrata, ele tem um trabalhinho mínimo, talvez. Exato. Né, fazer o cadastro do operador, liberar acesso para um emissor de nota fiscal, criar um novo usuário ali limitado dentro das plataformas. São coisas mais básicas. O restante você vai organizando e, logicamente, que até você entender tudo como funciona, você vai precisar do cliente, você vai precisar do empresário. Exatamente. Né? Sei lá, ele tem um costume de pagar todo mês determinada ferramenta, você vai precisar saber o que é isso até você se habituar. Exatamente. Logicamente que, como você já está há um bom tempo já habituado já no mercado digital, passou muito tempo pela parte contábil também, então você já está bem habituado com isso. Você já sabe. Exatamente, já conhece várias ferramentas. Isso, está entrando RD Station, já sabe o que é RD Station, Lead Lover, já sabe o que é. Exato. Então você facilita muito porque você não precisa ficar perguntando. Mas pode ser que tenha alguma coisa que você, no primeiro, segundo primeiros momentos, a gente fique na dúvida de qualquer novidade, né? Outra coisa interessante, geralmente a gente faz também um e-mail financeiro, né? Que a gente pode centralizar as documentações, então receber notas fiscais, de repente até mesmo para cobrar nota fiscal de um videomaker, de algum funcionário que tenha prestado ali, algum funcionário PJ. Então a gente tenta centralizar, porque a gente cria um drive também compartilhado, onde a gente centraliza todas as informações. Até isso ajuda a facilitar o envio de documentação para Tactus. Né? Então no final do mês, quando fecha o mês na Tactus, o pessoal da contabilidade, fiscal, enfim, vão solicitar documentos. Sim. E aí a gente, centralizando isso daí, a gente mesmo já faz esse envio também liberando sócio de mais uma tarefa. Show de bola. E aí, beleza, explicamos bastante sobre o BPO financeiro. E aí ele pergunta, como é que eu faço para contratar? Eu acho que nós temos aqui dois caminhos, né? Se você já é cliente da Tactus, você provavelmente já vai falar diretamente com esse cara aqui, ó. Esse cara manja tudo, que é o Rafa. Opa. Então ele vai explicar, você costuma fazer um call, né? Exato, para explicar como funciona o serviço, bater um papo sobre como ele está atuando no mercado, né? O nicho que ele está seguindo. E aí eu mostro alguns cases, né, que a gente teve já aqui na Tactus e mostro algumas sugestões, né, de melhoria para a gente começar a atuar com o BPO. Bacana. Então, se você já é cliente da Tactus, você consegue bater um papo diretamente com o Rafa. Exato. E ele te explica, faz um call contigo. De repente não pode compartilhar a tela, porque são dados de clientes e tudo mais, mas ele consegue te dar uma boa noção de como funciona, o que é que ele te entrega. Então você chama e pede, fala, eu quero falar com o Rafa sobre BPO financeiro. Isso Rafa, aí. ele está ali, está pronto, ele está focado no BPO e vai conseguir te ajudar nesse sentido, fazer um call contigo, vai tirar todas as suas dúvidas. Se porventura você ainda não é cliente Tactus e você está entrando em contato conosco, então você vai entrar em contato com a minha equipe, que é a minha equipe do comercial. Por que tem essa diferença? Porque todo o primeiro contato, quando não é cliente, antes de ser cliente da Tactus, você sempre vai falar com o nosso setor comercial. Antes de falar com o Rafa ou falar com outro setor, você sempre tem que conversar com o comercial e é o comercial que vai te conduzir, vai te mostrar a proposta, vai te falar sobre como é que funciona de uma forma bem mais simples, né, do que o Rafa. O Rafa ele está envolvido, né? Mas a gente vai explicar para você como funciona o BPO financeiro. E aí, se você realmente se interessar, aí o Rafa também faz um call contigo. Já aconteceu várias situações. Várias pessoas do comercial já me transferiram, eu já fiz uma call e a gente acabou fechando o serviço. Um ponto importante, né? Às vezes a gente tem atendido também clientes de outras contabilidades, né? Mas um ponto importante, de repente, de às vezes você migrar as duas partes, é que aqui a gente vai ter essa facilidade, né? Então, por exemplo, eu tenho acesso a todas as pastas, seja departamento fiscal, departamento pessoal, departamento contábil, o que facilita muito as informações mais rápidas, né? Então isso acaba ajudando, e também é interessante a questão do preço, né? Então ele acaba oscilando um pouco entre preço para clientes e para não clientes. Então, de repente, vale a pena você dar essa estudada de vir com ambas as partes, né? Seja a parte contábil, quanto também aproveitar e se juntar ao BPO. Bacana demais.
Rafa, a gente não vai falar sobre o quanto que nós cobramos pelo BPO financeiro, Perfeito. tá? Porque você tem que entrar em contato conosco, tem que Exato. conversar comigo, ou com a minha equipe, eu tenho que conversar com o Rafa, a equipe dele, Exato. tá? Porque nós vamos te explicar detalhadamente e aí você vai entender qual é o valor do nosso serviço, tá? Mas uma coisa que a gente pode garantir para você, e o Rafa está aqui de prova. Rafa, o que nós colocamos de valor para o nosso mercado, ele é infinitamente, tem um custo-benefício infinitamente maior do que contratar uma pessoa. Concorda comigo ou não? Com certeza. Isso daí eu acredito que seja uma das maiores vantagens do BPO, né? Porque um funcionário, né? Você, para ter alguém que faça essa consultoria, tenha todo esse trabalho, já vai ser alguém formado, não vai aceitar qualquer salário. Um funcionário, você tem muitos encargos para o governo, né? Um funcionário tira férias, um funcionário falta, um funcionário de repente ele pode arrumar um outro emprego e te deixar na mão do nada, né? E aí você fica à mercê do mercado, tem que contratar alguém rápido, de repente com não tanta experiência, né? E no caso do BPO você está contratando um serviço, então você já vai eliminar diversas tarefas. Se um operador, por exemplo, faltar, o serviço não pode parar. Sim. Né? Então ele vai continuar, independente, o funcionário saiu, o problema é de vocês, é mais ou menos por aí, entendeu? Então a gente resolve. Sim. Então a gente não pode parar o serviço. Então é infinitamente melhor na questão de benefícios, com certeza, principalmente em valor. Show de bola. E além do fato de ter alguém que entende do mercado. Exatamente. Né? Então você vai, por exemplo, contratar uma pessoa, eu falo isso de experiência própria, tá? O serviço que o Rafa faz aqui na Tactus, eu já fiz há muitos anos, tá? Isso aqui é algo que quase ninguém sabe, conversa comigo no comercial e tudo mais, mas é algo que eu já fiz há muitos anos, tá? Então eu entendo, logicamente, que muita coisa evoluiu, né? Entraram coisas novas, tá? Mas eu já trabalhei bastante com a parte de BPO financeiro. Já mexi bastante com o Conta Azul, que nós vamos falar um pouquinho do Conta Azul antes de encerrar, tá? Que é o sistema que nós utilizamos, então eu já usei bastante o Conta Azul e tudo mais, tá? E eu sei que existem muitas particularidades que uma pessoa que por mais que ela tenha formação, ela tenha uma boa experiência na área financeira, na hora que ela entra para o mercado digital e vai mexer com as coisas do digital, ela acaba vendo que não é tão simples quanto ela imaginava. Porque tem muitos detalhes, muitas ferramentazinhas, é um relatório que tem que buscar dentro da plataforma que não é qualquer um que consegue pegar. É muita informaçãozinha pequena que juntos de pequenas e pequenas informações acaba tornando a operação financeira de uma empresa digital muito mais complexa do que parece. Então, quando você contrata uma empresa que ela entende, ela é especializada no mercado digital, vai facilitar muito, porque a gente já vem com background fortíssimo na área fiscal, na área contábil, a gente sabe exatamente como tudo funciona, e além de tudo, nós temos também ali um serviço que está completamente habituado a trabalhar na parte financeira do negócio digital. Então, além de tudo isso que o Rafa listou, ainda a gente tem essa grande vantagem de ter ali uma especialidade que vai ajudar muito. O Rafa ele vai falar contigo, ele vai falar de igual para igual com você, porque ele entende do mercado digital. Logicamente, assim, existem muitas particularidades, né, que envolvem coisas de um negócio digital que só você, que é empreendedor, entende. Talvez a Tactus não vai conseguir ter a grande propriedade que você tem. O Rafa, por exemplo, não vai conversar de igual para igual com você sobre copy, sobre estratégia de marketing. Não tem como, né? Porque o marketing digital ele é muito amplo. Exato. Só que o que envolve ali a parte financeira, isso sim. Isso você vai conversar com uma pessoa que ele vai entender o que você está falando, ele vai saber lidar com os termos que talvez você vai falar com um leigo ou com uma pessoa que é do mercado financeiro, do mercado que cuida da parte financeira, mas de outros mercados, não vai entender. Então, conosco você vai ter esse facilitador. Por fim, Rafa, nós utilizamos o Conta Azul. Exato. Tá? Para a gente bater o martelo e encerrar aqui, o que é o Conta Azul? E qual é a importância do Conta Azul quando falamos do BPO financeiro da Tactus? Legal. Bom, o Conta Azul, né, a gente já vem utilizando ele há um bom tempo, né, até mesmo antes do BPO financeiro a gente já vem batendo nessa tecla, né, então uma das principais, né, vantagens, eu acredito que seja um sistema 100% web, né, então você não precisa instalar nada, você simplesmente vai e acessa de qualquer lugar onde você estiver. Né? Ele pode estar na praia, por exemplo. Pode estar na praia, você vai lá e acessa o sistema, você consegue atualizar, enfim. Então,
essa eu acredito que seja uma das principais vantagens, né? Porque muitos você tem que baixar RP, você tem que fazer download, você tem que ter acesso, você não consegue jogar o servidor para nuvem, você não consegue, enfim, você acaba tendo várias dificuldades, né? Então o Conta Azul a gente tem essa vantagem. A gente tem a vantagem também que as informações acabam importando já para o sistema contábil. A gente tem a opção também de alguns bancos terem a integração automaticamente. Aconteceu no banco, ele já espera no sistema, né? Então você tem um delayzinho ali de algumas horas, um dia talvez, que ele vai puxar a informação, né? Então você acaba tendo a vantagem, sem falar que a parte do aprendizado, ele é bem intuitivo, tem diversos vídeos no YouTube ensinando como é que funciona. Tem um suporte muito rápido, todas as vezes que a gente aciona ele já te responde imediatamente, já resolve o problema, né? Então assim, eu acredito que são grandes vantagens que a gente tem e um layout bacana, já tem vários relatórios formados, ele já tem bastante coisas integradas e ele vem crescendo, ele permanece numa constante evolução, né? Cada mês que passa ele vem com uma novidade nova, tal. Então assim, eles têm cada vez mais evoluído junto com o mercado digital principalmente. Muito bacana. Bom, tá aí. Se você quer ter uma empresa que está certinha na parte financeira, uma empresa que está que tem um bom controle financeiro, que consegue ter as informações em tempo real, que você consegue ter o relatório que você quiser, a hora que você quiser, você tem que contratar o serviço de BPO da Tactus, tá? Sem que isso vai te custar um rio de dinheiro. Eu garanto, olha para mim, presta atenção, eu garanto para você que o nosso BPO financeiro, ele vai ser o melhor custo-benefício para você. A sua hora vai custar muito mais do que o nosso BPO financeiro. Garanto para você. Você que é empreendedor, você que está lidando com o lançamento, você que está lidando com a sua empresa, você tem um e-commerce, seja lá o que você faz. Eu garanto para você que é muito melhor você contratar um BPO financeiro da Tactus do que você mesmo tentar fazer algo que talvez não é a sua aptidão. Você não manja da parte financeira, você não gosta de mexer com a parte financeira, você detesta a parte financeira. Então você só está fazendo porque não tem ninguém para fazer. Agora você sabe que tem a Tactus para cuidar disso para você. Ou se talvez você está pensando em contratar uma pessoa, sabendo que você vai ter que lidar com todos os problemas de contratação, vai ter que fazer um processo de seleção, vai ter que entrevistar várias e várias pessoas, ou de repente vai ter que pegar uma pessoa que é de confiança sua, contratar essa pessoa. Se você for colocar ela como CLT, que é o mais correto, né, Rafa? Exatamente. Você vai ter todos os custos, incidências trabalhistas, essa pessoa vai quase dobrar o salário dela, vai te custar muito mais caro, tá? Então, se você chegou até aqui, você gostou de tudo que nós explicamos a você, você tem interesse, se você é cliente da Tactus, entre em contato direto com o Rafa, fala, eu quero falar com o Rafa. O Rafa é o cara que vai me explicar sobre o BPO financeiro. Ele vai fazer um call contigo, vai tirar todas as suas dúvidas e eu tenho certeza que você vai gostar muito do que ele tem para te mostrar, tá? Sim. Se você ainda não é cliente da Tactus, entre em contato com o nosso comercial, temos uma equipe preparada para bater um papo contigo, para explicar como tudo funciona. E aí o Rafa também, ele pode entrar na jogada, bater um papo com você, tirar o restante das suas dúvidas, para que você possa contratar um serviço de altíssima qualidade e que eu tenho certeza que vai fazer total diferença para sua empresa. Rafa, obrigado aí. Eu que agradeço a oportunidade. Tamo junto aí. O que precisar, pode contar com a gente, que estamos sempre à disposição de vocês. Valeu, um abraço. Até mais.